já estudamos o quê? O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, uma aula que, salvo engano, foram mais ou menos 140 minutos, né? Quase 2 horas e meia de aula, de videoaula. Isso significa, em aula presencial, 2 aulas de 3 horas, tá? De 3 horas, e olha, eu gravei essa aula, eu fiquei super feliz. Gente, então tem que reformar o Estado. Esse Estado aqui não atende mais a sociedade. Vai mudar o Estado. Se muda o Estado, tem que mudar o quê? O aparelho, tem que ter reforma administrativa, não é isso? Essa passagemzinha aqui, gente, tem muitas discussões aí teóricas. Foi chamado de neoliberalismo, tá? Eu já expliquei na aula, em aulas anteriores, que nunca existiu um Estado neoliberalista. E acredito também que esse modelo de Estado jamais vai acontecer, não tem condições de acontecer isso. Gente, o que é neo? Neo é novo do grego, novo liberalismo, aquele Estado lá que não intervém. O que os neoliberalistas falaram? Tá quebrado? Por quê? Tá quebrado porque agora o Estado está intervindo muito no mercado, na sociedade, tem que se autorregular. O melhor mecanismo de eficiência é a autorregulação. Mas isso não ocorreu. Então, olha só, eu vou repetir, já expliquei na aula anterior, essa aqui é uma aula que vai fazer parte da grade do curso nosso de administração pública do site, tá? Do nosso site. E também estou colocando como uma aula no YouTube para vocês, devido ao que, gente? Centenas de e-mails. Professor, vamos falar um pouquinho de reformas administrativas? Estou atendendo aqui a pedidos de e-mail, porque a minha vocação é dar aula. Eu adoro dar aula, eu sou professor. Aí eu sou professor. É isso que é a minha paixão. Pessoal, aqui. Já falei em aula anterior, vou repetir para vocês. Primeiro, anota aí no caderninho. Gente, técnicas para estudar para concurso, para você ficar competitivo. Cara, só você me ouvindo e vendo, você não vai ficar competitivo. Você tem que estar com um caderno e o dedo no mouse. E anotando. Tá, parou, não entendeu? Volta, gente. Fixação de conteúdo. Tá? Ok? Então anota aí. Primeiro, nunca existiu um país neoliberal no planeta. Repete aí. Nunca existiu um país neoliberal no planeta. 2. O país que mais se aproximou do neoliberalismo foi a Grã-Bretanha. Com quem? Com um cara lá, com um cara, que é isso, professor? Com uma dama lá, chamada Dama de Ferro, chamada de Margaret Thatcher. Bacana? 2 informações importantes. Então, a primeira informação, que nós nunca tivemos o quê? Um país neoliberal. E, segundo, que o país que mais se aproximou a isso é da Grã-Bretanha. Infelizmente, isso aqui é assunto de uma outra aula. Gente, atenção, tá? Por que isso, gente? Aqui o cara não tinha direito? Claro que tinha, meu. O cara aposentava com tempo de trabalho, não era contribuição. Você tem que mexer nos direitos da sociedade. O povo grita. Grécia aí, gente, você está vendo aí a Grécia? Grita. Então, fala que o Estado está diminuindo. Ele tem que diminuir por quê? Senão ele não consegue dar conta da sua demanda. Então tem o quê? Tem esperneios. Esperneios nessas reformas administrativas. No Brasil tivemos? Tivemos, tá? Aí, olha só. Cara, aluno tem que ficar linkado, meu. Aluno tem que ficar linkado o que acontece. Qual é o nome da nossa presidente? Dilma Rousseff, não é isso? Gente, o professor leu a matéria do Estadão. Cadê aqui o cara aqui, Estadão. Onde que a Dilma fala o seguinte: não existe essa de liberalismo, que agora o Estado será, ela quer que a sua administração, que a sua gestão, a sua marca seja o Estado gerencial. Cara, isso vai cair em todos os concursos, principalmente de alto nível. Polícia Federal, Senado, tribunais de contas, tribunais regionais eleitorais, tribunais de trabalho, carreira fiscal. Onde tiver o assunto administração pública, isso vai ser o assunto da moda.
Gente, então olha só, por favor, gente, ó, contribuição, eu gosto do que eu faço, papo sério, gente, ó, vai lá, faz um pedido de adição no Facebook, gente, ó, meu Facebook está aqui, pode fazer lá, que você vai ter matérias, vai ter informações lá, eu estou procurando, gente, para ser desse ano, 2012, recentemente, depois das minhas férias, claro, né, estou já fazendo isso, a cada 2 dias, passar uma informação para vocês, alguma coisa interessante. Tá certo, gente? Então aí, ó, acompanha a gente, leiam essa matéria, porque essa matéria aqui, gente, eu coloquei fé, viu? Senti confiança. Pode ser tema de prova discursiva. Pode ser comando de questão objetiva. Pode ser questão de prova de português e interpretação de textos. Então você tem que estar o quê? À frente, gente. Por que eu gosto de ser professor de cursinho? Porque é vanguarda, sempre, ó, antecipando os fatos. Bacana, legal? Aproveitando esse momento de descontração, vocês viram aqui que eu estou com a minha camisa preferida. Eu falei ontem com o nosso produtor aqui do estúdio, ele me perguntou assim, Luiz, que camisa que você vai vir amanhã? Aí eu falei, estou em dúvida. Ele mandou para mim, olha, vem a camisa que você mais gosta, que você se sente mais feliz. E está aqui, essa camisa aqui, orgulho de ser santista, nada contra a torcida do Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, eu respeito todas as torcidas. E no futebol, uma competição, tem todos os times ganham, todos os times perdem. E o bom do futebol é que todos os anos tem o quê? Campeonatos. Então, um dia chega a hora de cada um e, claro, né? Nos últimos tempos aí, os santistas não têm o que reclamar do nosso super time, né? Eu sou um seguidor do Neymar. Super craque de bola. Opa, vamos lá, voltando aqui. Bacana, então, ó, santista de coração. Para aqueles colegas que estão assistindo que são santistas também, vamos compartilhar isso com o professor. Legal? Bom, pronto. Então, olha só. O que até agora eu falei para vocês? Eu falei o seguinte, que muda estado, tem que mudar o aparelho. Essa mudança de aparelho chama-se reforma administrativa. Agora eu vou falar só no caso brasileiro, daqueles 5 casos. Fora aqueles 5 casos, eu vou comentar 3 casos extras, né? Gente, olha só. Você sabe o seguinte, que a primeira reforma no Brasil foi em 1930, não é isso? Com o quê? Com Getúlio Vargas, lá na Nova República, né? Só que antes disso, nós temos uma passagem no Brasil de uma grande reforma administrativa patrimonialista promovida por Marquês de Pombal, que foi chamado Administração Pombalina. Por quê? Conta aí, prof, pra gente, em linhas gerais. Gente, olha, Portugal estava quebrado. Tá certo? Lá economicamente, teve um terremoto lá, arrasou Lisboa, alguma coisa assim, e precisava, né, de se reerguer, né? Principalmente a família, né? E eu digo, né, gente, mordomia só fala mal quem nunca teve. O cara que já teve mordomia, ninguém quer abrir mão da mordomia, né, gente? Sente falta. Gente, olha só, comigo. Aí mandaram o primeiro-ministro na época, Marquês de Pombal, para quê? Para reorganizar aqui o aparelho brasileiro, consequentemente mandar dinheiro para eles. Então foi chamado de administração pombalina. Então ele veio para cá. Caiu na prova, gente, a administração pombalina. A pergunta está baseada em qual tipo de administração? Patrimonialista. Gente, a única reforma no Brasil considerável entre 1500 até 1930 foi essa reforma patrimonialista. Cai em concurso, cara. Isso aqui caiu, salvo engano, MPOG 2009, gestor federal. Administração pombalina. Professor, fala mais sobre esse cara aí. Esse cara tem uma palavra, uma frase, uma expressão muito interessante. Vocês já ouviram falar de rei deposto, rei morto? De novo. Rei deposto, rei morto. No nosso caso,
O cara é secretário. Ele cessou o cargo, ele é o quê? Um rei morto. Ele é ex-ocupante do cargo. Essa frase é do Marquês de Pombal, tá? Administração pombalina. Vamos ler esse texto aqui que tem umas coisas importantes aqui. O Marquês de Pombal foi secretário do Estado de Portugal de 1750 a 1777. Ficou conhecido como um dos déspotas esclarecidos. Moral da história, altamente inteligente, cara. Altamente inteligente. Que, por entender que a superação das dificuldades que o reino português enfrentava somente seria possível por meio de realização de reformas por um soberano fortalecido, com a intenção de centralizar e controlar ainda mais a administração colonial, parou no colonial, porque nesse período aqui, nós tínhamos um período de administração chamado administração que patrimonialista colonial. Ele veio para onde? Para cá. O que ele fez? Uma reforma administrativa patrimonialista. Como, gente? Extinguindo as capitanias hereditárias ainda existentes, unificando os estados do Maranhão e do Brasil, e essa mudança se expressava principalmente nos métodos e processos de trabalho que davam lugar à emergência de uma burocracia. Agora, atenção, gente. Burocracia. Essa burocracia, marquem, gente, atenção. Atenção, escreve assim. Burocracia não é a burocracia weberiana. Tá? Essa é um tipo de burocracia existente para a manutenção do patrimonialismo. Burocracia não foi Max Weber que fez, né? Ele criou o tipo ideal de burocracia que o Estado utiliza, tá? Mas a gente considera ele o quê? O pai da burocracia. Então, olha só, gente, lapso temporal, reformas administrativas, preste atenção, comigo, professor do coração aqui, quero que você passa, quero que você consegue, você vai conseguir, comigo, crianças. Qual foi a única reforma administrativa significativa no período da administração pública patrimonialista no Brasil? Está aqui, administração pombalina. Professor, o que aconteceu em 77? O rei saiu, entrou outro rei. Esse cara aqui que tinha status de rei aqui, de um soberano, um cara forte, né? Aí ele foi deposto, foi substituído por outro. Aí ele que criou essa frase, né? Que tinha muito poder. Rei deposto, rei morto, não manda em nada e ninguém. Essa frase foi do Marquês de Pombal, né? Agora nós vamos estudar o DASP. Gente, o DASP é importante. Em aulas passadas, ajuda a memória. DASP. O que eu tenho que saber do DASP, professor? O DASP foi a primeira tentativa de implantar uma administração pública burocrática no Brasil. Recordando, a administração pública burocrática queria fazer o quê? Eliminar a prática de administração, de administração patrimonialista. Por quê? Porque é antidemocrática, é ladrão, nepotismo, prebendas, sinecuras e assim por diante. Assistam lá na aula de patrimonialismo. Bacana, gente? O DASP, tá? Professor, primeira coisa, o que significa esse cálculo de DASP? D de departamento, A de administração, do S, serviço, P, público federal. O DASP, né? Gente, tem uma confusãozinha aí da data de criação do DASP, tá? Isso pode cair principalmente em bancas de não muita expressão, bancas pequenas, que não tem um grande know-how, não tem muita experiência de elaboração de concursos públicos, gente. O que aconteceu? A lei 284 de 36 criou o Conselho Federal do Serviço Público, tá certo? E em 1938, esse conselho foi transformado em DASP. Por força do quê? Daquela Constituição chamada Constituição Polaca de Getúlio Vargas, que já na Constituição previa o quê? A criação de um órgão, de um staff estratégico para dar suporte
ao presidente da República, no caso Getúlio Vargas. Então, gente, olha, caiu 38 e 36 na sua prova, as duas opções. Marque 36. É mais fácil fazer o recurso, tá? Mas banca, ninguém sabe o entendimento dos caras. Gente, olha, a gente tem cada questão que nós entendemos o posicionamento da banca. Então, olha só, preste atenção. Jurisprudência de concurso. Se tiver lá no concurso 36 e 38, você vai no 36. Se nas respostas somente tiver 38, não tiver 36, você vai marcar 38. Se você nas respostas tiver somente 36, você vai marcar o quê? 36. Agora, tudo isso foi provocado por alguns textos do nosso grande mestre Luiz Carlos Bresci Pereira. Nos primeiros manuais dele, ele colocou como criação do DASP 38. Aí o que acontece? Pessoas de faculdade lá, estudam, tal, descobriu que houve o quê? Essa transformação. Mas em relação à data de criação, vocês já estão orientados. Ok? Não esqueçam disso. Gente, o DASP é o seguinte. O DASP não é um estudo fácil. Você tem que entender o seguinte. Esse DASP já teve em 3 lugares. No céu, na terra e no inferno. Tá? De novo, o DASP já esteve no céu, na terra e no inferno. Então você vai ter que saber o momento onde o cara estava no céu, na terra ou no inferno. Tá certo? A gente vai falar mais sobre isso. Gente, qual que é o trabalho do DASP? Implantar uma administração pública burocrática. Se vai implantar uma administração pública burocrática, gente, o cara vai ter que ter um tal de metodologia. E qual foi a metodologia, a política adotada por esse órgão chamado DASP? Gente, modelo weberiano de burocracia. E além disso, os princípios da administração científica de Taylor e Fayol, que é a primeira escola clássica da administração. Tá? Só isso. Professor, para a prova de fiscal, para a prova de tribunal de contas, eu tenho que estudar essa teoria? Não precisa agora. Se for o cargo administrador, meu amigo, você está lascado, cara. Aí você vai ter que estudar todas as escolas. E aqui, eu vou fazer meu benchmark aqui, meu endomarket aqui. O negócio é o seguinte, eu também vou depois, eu estou gravando esse ano, 2012, vou lançar agora a administração pública 100% atualizada, em seguida administração financeira e orçamentária, e o terceiro curso, administração geral, gente, completo para vocês. E aquela história, garantia, você não gostou do curso, pode mandar um e-mail que eu te devolvo o dinheiro, gente, papo reto com vocês, tá? Porque aqui a minha preocupação é com vocês. E quem gosta do que faz não é trabalho, né, gente? É diversão. É diversão. Então é o seguinte, qual que é a metodologia? Qual que é o referencial teórico do DASP? Administração científica, não é isso? De Taylor e Fayol. E o modelo weberiano de burocracia. Professor, por isso que fala que o DASP foi que implantou a administração pública burocrática? Positivo, é isso mesmo. Tá certo, gente? Nós temos outro tipo de burocracia? Claro que temos. Gente, vamos lá. Esse DASP foi pautado pela separação das atividades fins dos meios, difundindo o princípio da departamentalização. Gente, lá na aula de burocracia, se eu perguntar para vocês, divisão do trabalho é uma característica da burocracia? Claro, certo, lá na aula, a gente passou todas as características de funções para vocês. Então é isso, gente. E o que significa divisão do trabalho? Significa departamentalização. Gente, já perceberam nos órgãos? Tudo separadinho, gente. Departamento pessoal, orçamento, logística, transporte, não é isso? Setorzinho, cada departamentozinho. Aí dão nome de departamento agora, né, gente? De gerência sistêmica, mas é tudo a mesma coisa. O princípio do quê? Da divisão.